aqui um bezerrinho. Não, o João vai lá, traz o bezerrinho aqui, a gente coloca um altar de sacrifício aqui, né? Está aqui, pastor, minha oferta, para Deus expurgar os meus pecados. E agora o Senhor, como diz lá em Levíticos capítulo de número 1, Ele coloca a mão sobre o animalzinho, transfere seus pecados para o animalzinho, e aqui eu vou, pego o cutelo, o machado, uma faca, degolo aquele animal, até o sangue espargir todinho, e pego aquele animal e coloco como sacrifício lá no altar. Não, isso não é doutrina para nós, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Amém, meus irmãos? Então o que tem o Antigo Testamento para nós? Tem lições várias, que nós podemos aprender, e que nós podemos até colocar em prática em nossa vida. E uma das lições que nós vamos aprender, tem muitas aqui, o livro do profeta Ezequiel. Quem já leu o livro do profeta Ezequiel aqui, irmão? Glória a Deus. Olha, irmão. Oxi. Quem entendeu o que leu lá no livro do profeta Ezequiel? A gente entende, capítulo 18, né? O vaso lá, o oleiro. E o restante? E as visões? Os seres alados, que mais parecem monstros. Como entender esse tipo de linguagem? Nós vamos entender com a graça e misericórdia do Senhor, a partir desse trimestre, nessa primeira lição que nós vamos aprender hoje aqui rapidamente. Ezequiel, o atalaia de Deus. Irmãos, todos nós aqui somos atalaia. Todos nós aqui somos sentinelas. Todos nós aqui temos uma responsabilidade de pregarmos e anunciar a palavra do Senhor para quem quer que seja. Não é necessariamente o pastor que tem essa responsabilidade, é cada um de nós que temos essa responsabilidade. O bem que eu quero para mim é o bem que eu tenho que querer para o outro. A salvação que eu quero para mim é a salvação que eu tenho que querer para o outro também. Mas para isso eu preciso falar, eu preciso anunciar. Então, assim como Ezequiel, o atalaia de Deus, nós também somos esse Ezequiel, esse atalaia de Deus. Avança. Olha o textuário, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Irmão, isso não é motivo de orgulho. Não, eu me deixar me inchar na soberba só porque eu prego o Evangelho. Não, Paulo diz que eu não tenho que me orgulhar, porque olha o que ele vai dizer: afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o... Quantas palavras do Evangelho você anunciou? Não precisa levantar a mão, não. Por Deus, pode ficar entre você e Deus. Quantas palavras do Evangelho você anunciou esta semana para alguém? Você falou para alguém que Jesus é bom, que Ele é o Salvador. Porque, irmão, só para nós é muito bom. Mas a ordem bíblica é que anunciemos, é que repartamos o que nós recebemos do Senhor. Então é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua, anunciar o Evangelho. Não basta vir só aqui aos domingos à noite, se encher da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, e sair daquela porta e não transmitir este favor, esta graça com que o Senhor nos alcançou. Então é uma responsabilidade minha e sua anunciar o Evangelho. Avança. Verdade prática: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas. Olha, irmão, nós somos o atalaia, nós somos o sentinela. Tanto nós temos que anunciar o julgamento divino, anunciar as boas novas, como anunciar o julgamento divino. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje só as boas novas. Só as boas novas. E o julgamento divino? Não, Deus é amor, Deus é amor. A pessoa, mas você acha que Deus vai jogar alguém no inferno? Ele não vai jogar só não, vai jogar um monte de gente. Porque além de ser amor, Ele é um Deus justo. Ele não é justiceiro, Ele é um Deus justo. Amém, meus irmãos? Amém. Quem não conseguir trabalhar com isso, irmãos, tem que pedir a misericórdia de Deus para entender que além de ser amor, Deus é um Deus justo que julga os seus filhos. Nós vamos
vamos ver pela lição. Ele não é só amor, mas ele é um amor justo que julga a todos os homens em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos julgados todos os dias. Você sabia disso? Amém ou não amém? Amém. Todo dia você é julgado perante Deus. Todo dia você é questionado pela palavra. Porque nós temos uma alma que quer voltar para o seu Criador. Portanto que nós, como Atalai, anunciamos tanto o julgamento divino como boa nova. Avança. Leitura bíblica que nós já fizemos. Avança. Primeiro ponto. Motivos apresentados por Ezequiel para o cativeiro babilônico. Tem algumas coisas erradas aí, depois eu arrumo. Porque, irmão, aí o pessoal fala, não, mas Deus é... Não, irmão. Ô pastor, o senhor está viajando. Deus é bom. Deus não faz isso não. Deus é um Deus que tolera tanta coisa. Sim, ele tolera sim. Só que ele tem um limite. E quando aquele limite chega e ultrapassa, aí já não vai mais entrar o amor. Vai entrar o amor e o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus para nós é para nossa correção e não para nossa perdição. Amém, meus irmãos? Quando Deus nos julga, quando entramos em juízo com Deus, Ele entra em juízo conosco, porque Ele quer nos corrigir, porque nos ama e nos quer ver junto dEle. Então qual o motivo para a rebelião? Para o cativeiro, ou para a punição de Deus? Primeiro, rebelião contra o Senhor. Vamos ler rapidinho, irmãos, vamos ler. Alguém abra para mim aí Ezequiel capítulo 5, versículo 6. Depois outro em Ezequiel 5, 9. Vamos ler a Bíblia hoje. Alguém rapidinho, vai ter que ser rápido mesmo. Ezequiel capítulo 5, verso 6. Eia, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, dos meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Presta atenção o que Deus está dizendo. Continua. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Eles pecaram mais do que as nações. Eles se desviaram mais do que as nações. E a tendência é essa: nós nos desviarmos mais do que aquele que não conhece. Porque aquele que não conhece, não tem conhecimento, não tem noção, ele vive a vida do jeito que ele está vivendo lá. Mas nós que temos consciência, ciência do que Deus requer de nós pela sua palavra, pecamos mais do que aqueles que não conhecem. Versículo 9 do mesmo capítulo. Digo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Farei em ti o que nunca fiz, por causa das suas abominações. Aqui, irmão, abominações engloba um monte de coisa errada que o ser humano pode fazer, cometido diante de Deus. Abominável é aquilo que é detestável, que causa nojo. Irmão, o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, ele causa nojo no Senhor. Aí você vai entender quando lá em Apocalipse Deus chega e fala, João fala para eles, eles não são nem quente e nem frio, portanto eu vou vomitá-los da minha boca ou do meu ser, porque é algo que causou nojo. Ô Gerisa, aquilo que eu faço, aquilo que você faz, as abominações, os pecados que você comete, causa nojo diante do Senhor. E se nós continuarmos nesse andar, o juízo também virá sobre nós. Avança. A adoração a ídolos. Ezequiel 5,4. Irmãos, o paganismo hoje é moderno. O paganismo hoje é moderno. O paganismo antigamente era uma imagem, mas o paganismo hoje é personalizado. Hoje nós adoramos, idolatramos pessoas, indivíduos, personalidades. Quem é que vai pregar? Irmão, eu queria ver se eu anunciasse aqui, vai vir aqui esses pregadores pentecostais famosos aí. Vai vir aqui Marcos Feliciano.
bando de idólatra que viria aqui só para ver quem? Não para ver Jesus, não para adorar Jesus, mas para ver Marcos Feliciano. Somos mais idólatras, mais pagãos do que os pagãos. Nossa idolatria está ultrapassando o limite. Vamos ouvir a irmãzinha. Aquela irmãzinha. Misericórdia. Ela consegue errar até com playback. Jesus. Mas vamos chamar aqui cantora famosa aí que as irmãs gostam, não vou dizer idolatra, né? Mara Lima. Meu Deus. Nossa, parece um anjo cantando. Meus ouvidos, minha alma se eleva. Meu irmão, sua alma tem que se elevar de ouvir o irmão falar: nós fui, nós fomos, nós vai, Jesus vem. Sua alma tem que se elevar. Por quê? Porque você está vindo aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor e não o seu ídolo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, você que eu estou dizendo, a adoração a ídolos levou o juízo de Deus. Arrogância e maldade, é o mesmo capítulo aí, versículo 7 e versículo 10. Depois vocês leem em casa, tá, irmão? Arrogância e maldade, tudo isso, irmão, foi enchendo o pote. Todo esse processo de abominação foi enchendo o pote. E Deus foi dando tempo, Deus foi dando oportunidade, Deus foi dando chance, mas o povo insistiu em continuar no seu caminho de abominação, até Deus chegar e entrar com juízo. A gravidade da situação é exemplificada em Ezequiel. Vamos ler, aqui eu quero ler Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Vamos ler rapidinho. Algum irmão, por misericórdia, fica aberto no livro de Ezequiel e vai me ajudando, se adianta. A iniquidade. Volta. Peraí. Volta. 9:9. Então me respondeu a iniquidade da casa de Israel e de Judá, e excessivamente grande a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E ele ainda diz: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos fez. Conta aí, irmão, e a gente faz uma opção. O que nós vamos fazer? Nós vamos insistir em andar errado, nós vamos insistir em andar em pecado, nós vamos insistir em andar na nossa abominação. O que diz o profeta aí? Que o Senhor faz o quê? O que ele faz aí? Na última parte do versículo aí: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não nos vê. Querido, quem anda no caminho da perversidade, quem anda no caminho da arrogância, da maldade, da idolatria, da abominação, acontece que isso que está dizendo aqui, literalmente, o Senhor nos abandona e o Senhor não nos vê. Ezequiel capítulo 10 é a triste história do Icabote, foi-se a glória do Senhor. Ninguém aqui quer que a glória de Deus vá embora, amém ou amém? Amém. Nós queremos atrair a glória de Deus para o nosso meio, para a nossa vida, para glorificarmos ao Senhor, mas para isso temos que ouvir e obedecer os estatutos benditos do Senhor, amém? Tudo que Judá não fez, Israel não fez, façamos nós para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste. Capítulo 14, versículo 21. Olha, irmão, espera só um minutinho, presta atenção. Se nós não dermos ouvido à palavra do Senhor, andarmos no caminho das abominações como Judá e Israel, isso que nós vamos ler agora vai acontecer na minha vida e na sua vida se a gente não se endireitar. Leia. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Olha, pera, por partes iguais, como diria Jeff. Se insistir, andar nas abominações, eu vou mandar os 4 juízes. Não vai mandar um por um, não, ele vai mandar os 4 numa pancada só. De uma vez só. Para quê? Para nos disciplinar, porque Ele nos ama, e isso Ele fez com Judá também. Continua. A espada. A espada. E a fome. E as nocivas alimarias. E a peste contra Jerusalém. 4 juízos de Deus mandou sobre Israel e sobre Judá.
Eles decidiram andar no caminho do erro, no caminho da dominação. E Deus disse: vou mandar 4 juízos sobre esta terra, para disciplinar, para ensinar, para que esse povo adore somente ao Deus de Israel. Avança. Pronto. Qual é o objetivo do livro de Ezequiel? Irmão, presta atenção aí, tá? Tem que correr aqui. Primeiro, anunciar o julgamento divino. Assim como ele, irmão, assim como Ezequiel anunciou o julgamento divino, Deus continua anunciando o julgamento divino em nossos dias. Amém ou não amém? Porque nós sabemos que o fim vem. Tem um capítulo, eu não sei qual é o capítulo, acho que é o capítulo 7 de Ezequiel. O título é: Vem o fim vem. Então ele levanta Ezequiel para anunciar o julgamento divino, porque esse julgamento virá sobre todos os homens. Irmão, você não precisa ficar indignado, né? Eu estou indignado com o senhor Alexandre de Moraes. Irmão, não precisa ficar indignado. Haverá um dia de juízo, e o justo juiz julgará todos os homens, não segundo a minha medida. Porque o nosso juízo, segundo a nossa medida, qual que é? O nosso juízo é fazer igual ou pior do que o indivíduo está fazendo. O nosso juízo é maligno, o nosso juízo é perverso, mas o juízo de Deus, esse é justo. Ele paga na medida exata com que nós pecamos. Ele paga conforme as nossas injustiças. Portanto, ele diz: o julgamento vem. Chamar o povo ao arrependimento. Irmão, eu estou aqui de domingo a domingo chamando o povo ao arrependimento. Eu estou aqui de domingo a domingo chamando o povo ao arrependimento. Nós, quando saímos dessa porta para fora, nós falamos, anunciamos de toda semana, todo dia, chamando o povo: aceita Jesus, recebe Jesus, só Jesus pode resolver o seu problema. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, chamando o povo ao arrependimento. O que nós estamos fazendo aqui nos domingos pela manhã? Quando estamos aqui orando e consagrando nossa vida, nós estamos aqui em um ato de arrependimento diante do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Jejum não é para pedir nada, já expliquei isso. Jejum é um ato de contrição, que viemos aqui reconhecendo nossa fragilidade, nossa fraqueza, nos arrependamos diante do Senhor, para que a mão poderosa de Deus seja sobre nossa vida. Todo mundo aqui quer poder de Deus, todo mundo aqui quer a mão poderosa de Deus. Mas o que é que eu tenho feito para que isso aconteça, irmãos? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho dado para Deus? Ezequiel deu a mulher dele. Vocês vão chegar no texto que Ezequiel deu a mulher dele, e Deus disse: não vai nem chorar pela sua mulher, você vai enterrar e vai tocar a vida. Ele perdeu a mulher, ele perdeu o sacerdócio, porque ele era sacerdote, ele ia oficiar no templo. De repente vem Nabucodonosor, leva ele embora para a Babilônia, e ele não consegue realizar o sonho de ser sacerdote na casa de Deus. Vai ser profeta na terra da Babilônia. Irmão, o que é que você tem feito para que Deus seja na sua vida, derramando o seu poder, da sua graça, da sua misericórdia? Então nós queremos muita coisa, mas o que é que nós queremos oferecer? O que é que nós queremos dar? Não é uma troca, é se colocar diante daquele que pode nos usar em suas mãos, em nome de Jesus. Anunciar a restauração do povo escolhido. Irmão, Deus é aquele que diz que vai vir o juízo, que vai vir a disciplina, mas Deus também é aquele que diz que haverá uma restauração na vida daquele povo. Deus é aquele que vem com a disciplina sobre nós, vem com o juízo sobre nós, mas Ele diz: haverá um momento de restauração na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. O texto mostra duas coisas importantes. Primeiro, a soberania de Deus. Amém, meus irmãos? Quem é que manda nessa bagaça aqui? Fale! Deus. Fale forte, que é para abalar o inferno. É Ele que manda. Deus. É Ele que manda no Brasil, é Ele que manda no estado, é Ele que manda no mundo. Irmão, você sabe por que existe essa vastidão fora desse grãozinho de feijão que é a terra? Porque não tem vida lá fora, não tem seres humanos lá fora. Os planetas que lá estão, as galáxias que lá estão, elas só existem em função
desse grãozinho de mostarda chamado terra, onde tem um bando de comedor de arroz e feijão. Tudo foi feito por Deus para a sua coroa da criação, que somos cada um de nós. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Portanto, que não fique espantado, assustado com nada. É Ele que manda em tudo, em todos. É Ele que tira, é Ele que põe, é Ele que determina todas as coisas em nome de Jesus. Então, primeiro, Ele é soberano. Segundo, sobre o nosso relacionamento com Deus. Querido, não deixe esse século roubar o seu relacionamento com o seu Criador. Amém, meus irmãos? Não deixa o mundo roubar. Não deixa o tempo roubar. Ah, mas o mundo é corrido, o tempo é corrido. Querido, não deixe nada roubar o teu relacionamento com o seu Criador. Eu fico impressionado. Todos nós aqui fazemos 3 refeições no dia. Uns 4. E uns até 5. Mas fazemos. Porque o nosso corpo precisa disso. Amém ou não amém? Se o nosso corpo carnal precisa disso, quem dirá a nossa alma? A Bíblia diz que Deus é o nosso, Cristo é o nosso, o pão vivo que desceu da onde? Do céu. Ele, irmão. Ele é o pão que desceu dos céus, que serve dele alimento para quem? Irmãos, você está comendo pão? Está comendo pão, querido? Não minta não, hein? Porque se você não estiver comendo pão, tua alma vai morrer de inanição. Se você não se aproximar da santa palavra de Deus, tua alma vai morrer. Porque ela precisa do pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo está nas Sagradas Escrituras. Se eu não me aproximo dessa palavra, se eu não me alimento dessa palavra, minha alma vai morrer. Como é que eu sei que minha alma está morta? Não tenho mais alegria de vir à igreja. Não tenho mais vontade de orar. Não tenho mais vontade nem de se aproximar da palavra. E às vezes fico até irritado quando alguém me questiona. Porque essa alma está morrendo de inanição, porque não tem se alimentado do pão vivo que desceu do céu. Então esse texto fala do nosso relacionamento com Deus também, querido. E só conseguirá ouvir o som audível, e não é figura de linguagem não. Só conseguirá ouvir o som audível da última trombeta aquela alma que estiver se relacionando com o seu Criador de dia e de noite. E quando nós começarmos a ouvir e pensarmos, está acontecendo, já aconteceu e já estamos na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Avança. Avança. Sobre o de Ezequiel, chamado de Ezequiel, capítulo 1. Deus aparece a Ezequiel e o chama para fazer a sua obra. Cada um de nós aqui fomos chamados, irmãos. Cada um de nós aqui fomos chamados com uma responsabilidade que nos foi dada em nossa mão, assim como foi dada para Ezequiel. Foi levado cativo em 597 com o melhor da terra. Nabucodonosor, irmão, pegou o melhor da terra e levou para a Babilônia. Ezequiel ficou entre os exilados. Daniel e seus amigos na corte. Porque, irmão, o mundo, ele sabe reconhecer quando há um crente verdadeiro na sua presença. O mundo sabe reconhecer quando você é servo de Deus de verdade. Sabe reconhecer que você não é um crente de meia pataca, mas um crente fiel, verdadeiro, que serve, que glorifica, que exalta o nome do Senhor e que não fica de chocarrice. O mundo sabe
que você é aquele que serve a Deus, você é o melhor da terra que Deus colocou entre os homens. Amém, meus irmãos? Desenvolveu seu ministério dos exilados. Jeremias 29, versículos 5 e 7. Temos uma informação importante de quem estava levando o povo para o cativeiro. Vamos ver. Jeremias capítulo 29, versículos 5 a 7. Edificai a casa e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. 6. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, e ali não vos diminuais. Quem estava trazendo, levando o povo para o cativeiro era o próprio Deus. Ele diz: olha, chega na terra, se estabeleça, case, construa a casa, construa a sua vida, porque sou eu que estou levando vocês para o cativeiro, e lá vocês vão ficar 70 anos. Irmão, aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, na minha vida, vai acontecer até o último detalhe. Se Ele estabeleceu que Ele vai forjar você pelo caminho mais difícil, Ele vai forjar você pelo caminho mais difícil até o dia que Ele achar que nós estamos prontos. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é aquele que levou o povo para o cativeiro, não para maltratá-lo, não para destruí-lo, mas Deus levou o povo para o cativeiro para ensiná-los a servir a Ele em espírito e verdade, como diz a palavra. Quando passamos aperto, quando passamos problema, quando passamos dificuldade, abramos os olhos e a mente e entendamos: é Deus tentando me ensinar, me disciplinar, para que eu possa servi-lo a Ele com mais integridade, com mais amor, em nome de Jesus. É Deus quem faz tudo, é Deus quem disciplina. Olha, irmão, você prefere cair na mão de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Que até falar do diabo é meio complicado. Você prefere cair na mão de quem? Do diabo ou de Deus? De Deus. Ainda que o autor diz, dura coisa é cair na mão de Deus, mas na mão de Deus, se lá você cair, você vai sair dali renovado e restaurado. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu ouvi esse dia, eu achei fantástico que eu ouvi. Vaso do oleiro, Jeremias. Preste atenção num detalhe daquele texto. A Bíblia não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso. Os irmãos já leram esse texto, amém ou não? Diz que ele se quebrou na mão do oleiro. Ô irmão, Nem caiu no chão. não caiu. E o oleiro também não quebrou. Mas diz que o vaso se quebrou na mão. Ô irmão, se arrepende na mão do oleiro. Amém? Se quebre na mão, porque lá está dito no texto: não foi o oleiro que quebrou e nem caiu. Diz que o vaso se quebrou aonde? Na mão do oleiro. Então, querido, se quebre na mão do oleiro e deixe ele trabalhar e refazer sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É Ele quem faz tudo, é Ele que determina tudo. Levíticos 25 foi dada uma ordem: guarde os meus sábados, dê descanso à terra, não trabalhe na terra. O que o povo fez? O povo não ouviu. Quando dava o 7º ano, eles continuavam no 6º. Eles tinham que parar e deixar a terra pronta. Naturalmente, o que eles fizeram? Continuaram trabalhando, lavrando a terra, desobedecendo a ordem do Senhor. Aí no capítulo 5, depois você vê na sua casa, o profeta lista os motivos pelos quais Deus está trazendo juízo. O que eu entendo aqui? Que Deus não faz nada sem propósito, irmão. Deus não é como eu e você. Nós às vezes fazemos as coisas na nossa vida sem propósito. A gente vai fazendo na doida. Aí depois você para e pensa: mas qual o sentido de eu fazer isso aqui? Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Deus não. Tudo que Deus faz tem um propósito definido para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? O sofrimento que eu passo tem um propósito. As tribulações pelas quais eu passo tem um propósito. As situações que eu me envolvo e sou envolvido tem um propósito de Deus ali, porque Deus não faz nada sem propósito nessa vida. Quando Ele criou o ser humano, Ele criou com um propósito. Qual é o propósito? Que esse ser humano viesse louvar, servi-lo e glorificar o nome do Senhor. Paulo vai dizer lá em Atos: nós não fomos criados para nós mesmos, mas nós somos criados para glorificar e exaltar o nome do... Em tudo que eu faço, em tudo que eu coloco minha mão,
o nome do Senhor tem que ser glorificado. O meu trabalho tem que glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você faz tem que ser feito com excelência, para que as pessoas vejam, ali tem uma diferença. Por quê? Porque ali tem o servo de Deus que faz como que para o Senhor, mesmo que seja na sua vida secular. Alguém tem que olhar e dizer, tem excelência nisso daí. E alguém pergunta, mas por que tem excelência? Porque ali vai o Filho de Deus que faz tudo para a glória do Senhor. Vai fazer comida? Para quem está casado, né? As irmãs, faça para a glória de Deus. Como é que você sabe que a comida saiu para a glória de Deus? Quando o buchudo diz, rapaz, está caprichado, porque foi feito para a glória de Deus. Vai varrer o chão, varra direito, para que quem olhar falar, rapaz, eu não vejo nenhum cisco. Fez para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor. Amém, meu querido? Amém. Foi votar hoje? Amém? Amém. Foi votar para a glória de Deus. Vai levantar amanhã para trabalhar? Levante para glorificar o nome do Senhor. Não seja um crente de meia pataca, que o povo olha, eu não quero ser crente como aquilo ali. Aqui nem parece crente, aqui não é um todo, mas eu quero ser igual aquele irmãozinho ali. Aqui não é um crente de verdade. Não fica com chocarrice, não fica com brincadeira, não tem duas palavras, é uma palavra só, é uma conversa só, é um jeito só, é uma postura só. Eu quero ser igual aquele ali. Igual aquele ali não, aquele ali de me matar. Quero ser igual aquele ali, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Deus não deixa nenhum pecado passar. Irmão, Deus não deixa nada passar batido. Bota isso na sua cabeça. Nada passa escondido diante do Senhor. Vamos ler Ezequiel capítulo 20, versículo 4. Todo pecado será revelado, nenhum pecado ficará escondido diante do Senhor, porque Deus não se deixa escarnecer. Pode ser o pecado mais íntimo, Deus traz à tona. Ezequiel capítulo 20, verso 4. Quem achou pode ler. Porventura tu julgarias tu, ó filho do homem, notifica-lhes as abominações de seus pais. Veja, os pecados de Judá, as desobediências começou com os pais, e os filhos continuaram na mesma situação, no mesmo pecado. Poderiam ter desviado, poderiam ter abandonado, mas decidiram insistir, continuar na mesma situação dos seus pais. Então Deus vem, revela e traz o juízo. Avança, 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 que eu não vou perder tempo aqui não, avança. Aí, divisão do livro. O que é que nós temos na primeira parte? No capítulo 1, versículo 24. As profecias com dita intercessão foram entregues antes da descrição de Jerusalém. É aqui que ele recebe a visão da glória de Deus. Irmão, olha, se você ler Ezequiel capítulo 1, versículo 26, o que aquele homem está vendo? Ele está vendo a glória de Deus diante dos seus olhos nessa primeira parte do texto. Traz uma certa mensagem contra os falsos profetas e os reis de Judá. Avança, vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Olha, irmão, olha, a visão do capítulo 1 é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. É os serafins, as rodas e rodas dentro da roda, e rodas com olho, o mar de vidro. Em cima desse mar de vidro nós temos um trono e um semelhante como o Filho do Homem, e acima dele um arco-íris. Avança. Olha o ser do capítulo 1. Rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia. Capítulo 10 também tem a mesma visão. É isso que ele está vendo. Essa visão pavorosa. Para nós pode ser pavorosa, mas aquilo foi uma glória celeste que Ezequiel estava vendo ali, que eu gostaria de ver. Avança. Ezequiel capítulo 10. Ele desce com o livrinho e diz: come. As rodas aqui do lado, com o olho, os serafim e aquele semelhante Filho do Homem. Avança. Aí outra visão, para a gente ver melhor. Olha as rodas, uma por dentro da outra, com olhos. Olha o mar de vidro separando o trono.
olha o arco-íris e no trono um semelhante ao Filho do Homem, os serafins do lado. Essa visão que ele estava vendo ali, Deus mostrando para ele o que ele iria fazer com aquela nação. Avança. Segunda parte, do versículo 25 a 32. Nessa sessão nós temos o juízo para as nações. Isso nos mostra que Deus é Deus não Deus de um povo somente. Deus não é um povo só de Israel. Deus é Deus de todos os povos, de todos os homens. Amém, meu irmão? Ele não é Deus só de Israel. Não precisa dessa loucura dessas igrejas, que os homens ficam usando kippá, ficam usando talite, coloca a menorá dentro da igreja, coloca a arca. Não precisa disso. Deus é Deus de todos os homens, contempla todos os homens, ouve todos os homens, mas não responde todos os homens. Aqui está a diferença. Ele vê todos os homens, ele ouve todos os homens, mas ele responde só aos seus filhos, bendito para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, que quando você vai lá orar, quando você vai lá clamar ao Senhor, Ele está lhe ouvindo, e em tempo oportuno Ele vai responder a sua oração em nome de Jesus. Amém? Você não está orando por vento, você não está orando para nada, mas eu não estou ouvindo nada, Deus não está falando. Irmãos, há momentos que Deus fica em pleno silêncio, não para ver como eu vou me comportar, porque Ele já sabe, mas você não sabe como você vai se comportar no silêncio de Deus. Então Ele fica quieto, em silêncio, não diz nada, para você aprender a lidar com o silêncio de Deus. Mas Deus fala toda hora. Quando levantamos, Deus já está falando comigo e com você. Quando vamos para a palavra dEle, Ele já está falando comigo e com você, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus é Deus de todos os povos. Terceira parte, capítulo 33, versículo 48, anuncia a queda de Jerusalém. Mas nessa sessão aqui, do capítulo 33 a 48, ele anuncia a queda de Judá, ele anuncia a queda de Jerusalém, mas ele deixa uma promessa em Ezequiel capítulo 37. Mas chegará uma hora que, assim como esse vale de osso seco, que eu posso levantar, eu vos levantarei e trarei vocês novamente para a terra da promissão, e farei de você um povo forte. Irmão, quem é que explica Israel? Dentro do Oriente Médio, Israel não tem aliado. Israel não tem nenhum aliado no Oriente Médio. Aonde estão os aliados? América do Norte, América Central, América do Sul e Europa. Mas dentro do continente asiático, ele não tem um aliado sequer. Mas, irmãos, olha, quando Deus ele tem uma promessa com o ser humano, Ele cumpre essa promessa e vela pela sua palavra. Ele diz que aquele povo é um povo escolhido, e um povo que Ele vai cuidar, continua cuidando, e um povo que ainda ascenderá sobre essa terra para a glória de Deus. Amém? Ele tem uma promessa para mim e para você. Só que preste atenção, ela é condicional. A promessa não é dada sem condições. Toda promessa que Deus faz tem condições. Qual é? Que nós obedeçamos, ouvimos Sua palavra e pratiquemos Sua palavra. Aí então as promessas serão cumpridas na minha vida. Quando você estiver questionando por que Deus está demorando em me abençoar, se questione. Deus está demorando em me abençoar porque eu estou me desviando dos estatutos, da palavra dEle, não tenho obedecido, não tenho ouvido e não tenho feito. É por isso que a promessa está demorando. Amém, meus irmãos? Porque é fácil questionar a Deus. Por que está demorando, Deus? Por que o Senhor não me dá? Mas nós temos que perguntar para nós: será que eu estou enquadrado suficientemente na palavra, obedecendo suficientemente a palavra, para que Deus cumpra a sua promessa? A única promessa incondicional é a salvação, porque essa depende de Cristo, não depende de mim. As demais ela é condicional. Se nós andarmos no caminho do Senhor, então Ele nos ouvirá e nos responderá. Amém, meus irmãos? Avança. Avança. Sobre o profeta, nome fortalecido por Deus, só o nome dele já dá uma mensagem. Viveu entre os exilados,
Iniciou seu ministério com 30 anos. Não era um garoto, era um homem maduro. Porque para ser sacerdote, iniciar o ministério, tinha que ter 30 anos. Durante 22 anos, ininterruptamente, Ezequiel serviu ao Senhor. Aqui tem uma mensagem para mim e para você. Nós não temos o direito de pegar e largar. Amém, meus irmãos? Amém. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é sua vida que você toca de qualquer jeito, não. Sua vida você pode tocar do jeito que você quiser. Mas se você meter a mão nisso daqui, pegue e faça até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue e faça até ele vir ou até você morrer. Porque é uma responsabilidade que ele confiou na minha mão e na sua. Quantas pessoas abandonaram? Quantas pessoas largaram? Quantas pessoas dão as costas e depois quer que Deus faça muita coisa? Meus irmãos, Deus vai te dar o necessário para você continuar vivendo. Mas se você quiser ter mais coisa na mão de Deus, faça a obra de Deus até ele vier ou até ele morrer. Amém, meus irmãos? Amém. Inicia com 30, 22 anos servindo e profetizando. E Deus falou: Ezequiel, casa rebelde, povo duro, mas eu te constituí como profeta entre eles. Então aquilo que eu colocar na tua boca, fale, sem ter medo. Porque quem está mandando falar se responsabiliza por aquilo que está mandando o profeta falar. Amém, meus irmãos? Amém, aleluia. Tenha medo do diabo. De Deus. Nem dele você tem que ter medo. Tenha medo de ir para o inferno. Mas não tenha medo de fazer a obra de Deus, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com a igreja do Senhor. Ele nos remiu, nos deu um banho de sangue, nos encheu com o Espírito, nos deu sua palavra, para nós sermos atalaia nesse tempo perverso e doido que nós estamos vivendo. Amém? Profetizou por 22 anos. Da onde ele vem? Natural de Jerusalém, família sacerdotal, capítulo 1. Foi levado cativo, já falei. Daniel também estava junto com Ezequiel nessa deportação. Ambos foram levados deportados. Daniel um pouquinho mais cedo. Ezequiel 5 a 10 anos depois era deportado. Mas ambos estavam. Irmão, olha só. É por isso que eu falo, irmão. Aí depois os irmãos me ignoram. Esses dois meninos foram levados para a Babilônia. E na Babilônia serviram a Deus, sem esperar nenhuma circunstância favorável para servir. Sabe qual é o meu problema, o seu? É que nós estamos esperando as circunstâncias da vida se ajeitarem para nós servirmos ao Senhor. Ezequiel estava servindo a Deus nas circunstâncias mais adversas. Daniel servindo a Deus nas circunstâncias mais adversas. Ô irmão, será que se nós teríamos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, quando tocar a buzina é para adorar, porque quem não adorar pode jogar lá dentro. Será que nós teríamos esse ímpeto de dizer que só adoramos a Deus e mais ninguém? E de repente chegar lá os guardas lá e os militares e jogar, agora vamos jogar você na fornalha, e ele manda aquecer 7 vezes mais. Perceba que os que estavam levando a rapaziada morreram, e eles ainda foram jogados lá dentro e foram dar um passeio com o anjo lá no meio da fogueira. Diz a Bíblia que nem um fio de cabelo se queimou, nem chamuscado saiu, nem um cheiro de fumaça saiu. Será que nós estamos aptos a isso, irmão? Será que nós estamos prontos a isso? No fogo da nossa tribulação a gente já fica todo, né? Caindo pelas tabelas. Meu irmão, Deus nos chamou para servir a Ele em todo o tempo, independente da circunstância que você esteja vivendo. Amém, meus irmãos? Sirva a Deus. Avança. Aí, ó, aonde ele tem a visão? Rio Quebar. Ezequiel aqui, e ele vendo aquela visão aterradora. Deus vindo como relâmpago, com fumaça, com chuva, com trovão, e Deus vindo até Ezequiel, e Ezequiel parado no rio Quebar, olhando aquela visão maravilhosa. Avança. Sobre o atalaia, e Deus vai chegar dizendo: você agora é um atalaia, você agora é torre alta,
Você agora é torre de vigia. Portanto, que se Deus te der a mensagem, você tem que descer correndo e anunciar: perigo, 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 a cidade está sendo invadida. Se Deus lhe colocou como atalaia, sirva a Deus como atalaia. Avise os incautos do perigo que estão correndo, porque se você não avisar, o sangue dele será requerido da sua mão. Não interessa o que você fez, se você não avisar, o sangue dele será requerido da minha mão e da sua mão, em nome de Jesus. Avança. Então diz, ele é o atalaia. Então Ezequiel 33, versículo 2 a 6. Nesse texto temos a essência da missão do profeta: ser sentinela na torre, avisar o povo sobre o perigo eminente. A palavra atalaia significa lugar alto. Nós somos colocados como lugar alto, irmão. Diz a Bíblia que Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Em lugares baixos. Diz Paulo que ele nos colocou em regiões celestes. Nós hoje somos lugar alto, somos atalaia, que estamos vendo o perigo a cada dia se aproximar, e temos que avisar esse povo que o perigo está rondando a cada um, principalmente nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Avança. O fim dos 7 dias. Aqui o profeta descreve o tempo que ele levou para se recuperar da visão. Ô irmão, ele levou 7 dias para se recompor daquilo que ele tinha visto. Ele precisou de 7 dias. Nós aqui, quando Deus manda uma gotinha, uma fagulhazinha da sua graça, a gente já fica todo desmilinguido, quase não consegue nem andar. Você imagina, você vê um trem desse que eu estava vendo na cara dele. Ele disse que ele precisava de 7 dias para se recuperar, para realizar a obra de Deus. Ô irmão, quem aqui gostaria de ter a experiência de Ezequiel? Quem que gostaria de ver uma visão aterradora, de sua carne se tremer, e você ficar sem palavras, e precisar de 7 dias para se recompor, para tocar a sua vida? Porque aquilo que aconteceu com Ezequiel não é exclusividade do profeta, não. Aquilo é para mim, aquilo é para você. Essas experiências que estamos vendo a partir de hoje é para mim, é para você, para aqueles que se colocam de fato, como não, irmão, veja que até o nosso linguajar mudou. Antigamente nós falávamos: ó crente, se coloca onde? Se coloca na brecha. Fica na brecha. Porque se você ficar na brecha, você vai ver isso e muito mais, e é promessa do mestre. Ele foi embora, antes de ir embora ele disse: as obras que eu fiz, vocês farão elas maiores do que eu, porque vocês terão terras e mais terras, e a presença de Deus para fazer a obra de Deus. Irmão, isso não é só para Ezequiel, não, é para mim e para você. É a expressão filho do homem. Quando Deus usa essa expressão, ele deixa claro a fragilidade humana e pecadora. Filho do homem, ele sabe que somos frágeis, ele sabe que somos pecadores, por isso ele nos fortalece, derrama do seu Espírito, derrama da sua graça, para nos fortalecer, para fazermos a obra do Senhor. Mas mesmo assim, entenda que você ainda continua sendo fraco, que você continua sendo um pecador, que Deus por graça usa ele nas tuas mãos para a glória de Deus. Por graça e misericórdia, esse ser humano frágil, pecador, fraco, é esse que ele escolheu para usar e colocar como atalaia entre as nações. Amém, meus irmãos? Avança. O atalaia é sobre a casa de Israel. Deus já sabia que o povo se mantinha obstinado e rebelde, mesmo estando em cativeiro. Por isso ele chama Ezequiel e diz: vai lá e fala para esse povo se arrepender, porque mesmo no cativeiro eles ainda continuam no caminho da abominação. Vai lá e avisa ele. Deus está dizendo para mim e para você, irmãos: vai lá e avisa eles do pecado deles, das transgressões deles, para que quando o juízo vir, ele não dizer: ninguém me avisou, ninguém me disse. Avança. Sobre a responsabilidade, a mesma responsabilidade, irmãos, que pesava sobre ele, pesa sobre mim e pesa sobre você. Amém, meus irmãos? A mesma responsabilidade de ser atalaia, de ser um lugar alto, aquele que vê o perigo vendo.
Ô irmão, tem irmão que é engraçado. Diz assim, olha irmão, eu até vi, mas não falei nada não. Fiquei com nada. Ah, é? Então ele colocou você como atalaia só para ver? Né, José? Eu vi. Ele viu o que aconteceu. Aí depois ele, olha, Deus até me mostrou, sabe? Mas eu não tive coragem de falar nada. Eu fiquei com ele. Meu irmão, quem te chamou e quem colocou a palavra aí dentro é responsável por ela. Amém, meus irmãos? Amém. Você é atalaia. Eu sou atalaia para avisar o desavisado. Você foi colocado para avisar o desavisado do perigo que ele está correndo. Quer creia, quer não creia, você tem essa responsabilidade. E Deus diz, é casa rebelde. Não vai nem te ouvir, mas você vai falar, porque se você não falar, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Não é dele, é da tua mão que eu vou requerer o sangue desse desavisado. Nós somos o atalaia que Deus colocou. A responsabilidade é nossa. Do que? Anunciar o Evangelho, cuidarmos e permanecermos em Cristo, irmão. A responsabilidade de anunciar é minha, a responsabilidade de anunciar é sua, e a responsabilidade de permanecer diante do Senhor é minha. Deixa de ser crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, irmão. Não oro não. Vai orar tu. Porque é tua responsabilidade permanecer diante do Senhor. Amém? Nós até oramos, mas a responsabilidade primeira é sua de permanecer diante do Senhor. 22 anos que aquele homem permaneceu diante de Deus e não largou o seu ministério, foi até o fim para a glória de Deus. É minha e sua responsabilidade. Avança. Responsabilidade do ímpio. A não aceitação da nossa pregação por parte do ímpio será requerida dele mesmo. Por isso que Deus fala, vai lá e fala. E se ele não receber, deixa comigo. Se ele não ouvir, deixa comigo. Sua responsabilidade é só falar. Do ímpio é ouvir e obedecer. Se ele não obedecer, o problema é dele e de Deus. Amém? Avança. Extensão da nossa responsabilidade. Se temos a nossa responsabilidade que nós temos para com nossos irmãos, não é só com os de fora. Nossa responsabilidade primeira começa com os nossos irmãos. Quando percebemos o esfriamento, quando percebemos o relaxamento, quando percebemos a displicência em servir, em não fazer, é responsabilidade minha e sua alertá-lo pelo caminho de destruição que ele está entrando. Porque aquele que deixa de fazer as coisas do Senhor se sente livre para viver um caminho de pecado e rebeldia. É responsabilidade minha isso e dizer, olha, se você continuar nesse caminho, você vai entrar por um caminho de rebeldia e preso espiritual, e daqui a pouco está até blasfemando do nome do Senhor. Responsabilidade minha e sua alertarmos os nossos irmãos para a glória de Deus. Avança. E aí eu concluo aqui, Ezequiel capítulo 2, versículos 5 e 7. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Atalaia de Deus. Você vai falar, e aquilo que você vai falar, ele pode até não acreditar, mas quando Deus cumprir sua palavra, ele vai saber: teve profeta de Deus na terra que me alertou. Amém, meus irmãos? Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe dêem atenção ou não, lembre que eles são. Querido, venha domingo que vem e nós vamos para a lição 2,
E nós vamos aprender muito mais do que aprendemos hoje. A lição 2 diz: vem o fim, e o fim vem. Amém? Fique de pé. Vamos orar, apresentar os elementos da ceia do Senhor e apresentar a Deus cada um dos atalais que aqui estão, para que nós sejamos usados dia a dia na mão do Senhor e cumpramos a nossa responsabilidade diante do Senhor, porque Ele conta comigo e com você. Deus não conta, irmão. Se Deus não contasse comigo e com você, não tinha nos salvado. Se Ele nos salvou, porque Ele conta comigo e com você. E aquilo que é para eu fazer, quem é que vai fazer? Eu. Porque Ele me chamou para fazer aquilo, não foi eu. Então continue sendo atalaia diante do Senhor e se enche de Deus, em nome de Jesus, porque a gente vai precisar, dia a dia, se encher de Deus, para a glória do Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai bendito, apresentando esses elementos diante da Tua presença, este pão como símbolo do Teu corpo, este suco como símbolo do Teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, como diz a Tua palavra, nos alimentar de Ti e sermos fortificados pelo Senhor, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.